Ótimo dia a todos. Vamos hoje fazer o estudo de geradores e receptores, fazer a comparação de um com o outro. Veja bem, todos dois convertem energia, tá? Tanto o gerador quanto o receptor. A transformação que o gerador faz é da energia não elétrica para energia elétrica. E já o receptor, ele faz o contrário. Ele recebe energia elétrica e transforma em outra forma de energia mecânica. Então, essa energia mecânica pode ser cinética para fazer o rotor o eixo do motor trocar polias, de acordo com a finalidade do motor elétrico, tá? Então, geralmente esses receptores são equipamentos, são os motores elétricos que a gente tem mais contato com ele no dia a dia, né? E um transformador, um gerador que transforma energia química em energia elétrica, que a gente mais tem contato com ele, são as pilhas e as baterias. Então, considerando que a gente está trabalhando a eletricidade de corrente não alternada, né, que são as correntes contínuas, são das pilhas e das baterias. Então, nessa linha de pensamento, a gente aprende isso, que gerador transforma energia não elétrica em energia elétrica e, como na pilha, a energia química e energia elétrica, e os receptores vão transformar a energia elétrica em mecânica, ou luminosa, ou térmica, o que for, dependendo do equipamento. Então, quando o gerador está funcionando, ele cria uma diferença de potencial, uma tensão, que a gente denomina de força eletromotriz. Então, esse aqui é a informação do equipamento que interessa, porque é essa carga que o gerador oferece para funcionar o receptor. Então, considerando então que essa força eletromotriz, que a gente representa por Fem, alguns livros trazem esse E aqui, uma letra grega, ou a gente usa esse E normal nosso, tá? E quando a gente vai fazer algum cálculo envolvendo energia, a gente toma cuidado para diferenciar os dois. Então, a equação que define o que é um gerador é essa aqui, que a diferença de potencial é essa força eletromotriz subtraída de R vezes I. Esse R é que todo gerador, tá, ele tem um sistema de circuito interno que, ao funcionar essa transformação ocorrer e havendo a passagem da corrente elétrica, há uma dissipação de energia em forma de calor. Então, quando você pega a diferença de potencial que está nos polos, e aqui é a de fato útil, que ele entrega para realizar a transformação no receptor, ela é diferente dessa que ele tem externamente nos polos, porque ele não consegue entregar tudo aquilo, porque a útil que ele entrega subtrai essa diferença de potencial. Na primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é R vezes I. Então, aqui, ó, R vezes I é a diferença de potencial que ele não consegue entregar pelo próprio funcionamento do gerador. Então, a equação fica dessa forma por isso. Esse aqui, que é do rendimento da potência útil dele, menos a que dissipa
pelo aquecimento do funcionamento. Então, se você for representar num circuito, você tem essas duas maneiras que pode surgir lá. Se surgir essa, é que a gente diz que o gerador é ideal, ou seja, ele não vai ter essa resistência interna. Então, o U vai coincidir com a força eletromotriz, ou seja, a diferença potencial dos polos do gerador, ela coincide na teoria, né, com a força eletromotriz. Mas na prática não é o que ocorre, então geralmente os problemas vão trazer essa representação, que é a corrente sempre entrando do potencial de menor valor para o maior, e aqui do potencial menor para o maior, porque a representação do gerador é assim, e aqui nós temos a resistência interna do próprio sistema que faz passar as cargas, a energia, então que há esse choque das cargas, e então a colisão dessas partículas e faz acontecer essa resistência, e esses condutores internos não são perfeitos, então ela é representada aqui e descontada nesse cálculo da definição aqui, dessa diferença potencial, que é a que ele entrega para funcionar o receptor. Então, como a gente disse, o receptor, ele pega a energia elétrica que o gerador entrega para ele, né? E a potência desses equipamentos é de acordo com a rapidez que ocorre essa transformação, tá? A potência, a rapidez que ele pega uma energia não elétrica e transforma em elétrica, a potência que ele pega uma energia elétrica e transforma em outra forma de energia, que é a potência do equipamento. Então, todo receptor, pelo próprio funcionamento, ele também ocorre um aquecimento. Então, quando você vem aqui, você tem essas duas situações, a mesma coisa. O ideal, que não tem a resistência, e aquele que é o verdadeiro, que tem essa resistência. Então, essa transformação faz com que eles dissipem calor, mas os receptores não são os resistores. Por que não são? Porque os receptores que a gente já estudou, eles tinham a finalidade para aproveitamento do efeito Joule, que são propriedades específicas de alguns materiais de suportarem altas temperaturas e transformar energia elétrica em energia térmica, que é a finalidade do equipamento. Igual que a gente falou, chuveiro, fornos elétricos, essas coisas. Então, embora todos eles dissipem calor, esses são receptores, porque a finalidade principal é fazer a transformação da energia elétrica em energia mecânica e não a calorífica propriamente. Ele gera calor no funcionamento devido a não ser ideal, não ser um equipamento perfeito. Então, a tensão que o receptor apresenta chama força contra eletromotriz. A gente representa por ela também. Se no circuito tiver a representação aqui, com o E aqui, essa representação aqui também com o E. Então, como é que eu vou saber que esse aqui é a representação do gerador, esse aqui é a representação do receptor? É porque no gerador, a corrente, ela vai do polo de potencial menor para o potencial maior. No receptor, vai do potencial maior para o potencial menor. É o contrário. Então, aqui é o sentido da corrente. Então, a gente distingue um do outro dessa forma. E tem alguns autores que costumam querer colocar um apóstolo assim, ó, para falar que isso aqui é um receptor, mas isso não usa mais não, viu? A pessoa tem que interpretar o problema e, pelo sentido da corrente elétrica, entender o que é o gerador, o que é o receptor. Outra coisa, que na hora do cálculo, a definição do gerador aqui, nós vimos que é a força eletromotriz menos
a perda pela dissipação. Aqui, a diferença de potencial é a força contra a eletromotriz mais essa perda pelo calor. Por quê? Porque se essa diferença de potencial não tiver acrescida dessa perda por dissipação, exatamente porque nenhum equipamento é perfeito, todos têm um sistema de fios, né, que vão aquecer quando a corrente percorrer e vai ter perda de energia em calor. Então, se isso aqui não somasse, esse motor ele teria dificuldade para funcionar, porque ele ficaria, né, subdimensionado. Então, você então distingue dessa maneira as definições, ok? Agora, no gráfico, o gráfico do gerador, você tem que, não havendo passagem de corrente elétrica, você tem que a diferença de potencial é igual à força eletromotriz, é a corrente zero, então, e a diferença de potencial é a força eletromotriz, no ponto A. Aí começou a percorrer corrente. Nesse caso aqui, o que acontece? É um caso que zerou a diferença de potencial. Por quê? Porque vieram aqui e fizeram, na situação B, uma ligação de um polo ao outro com uma fiação de resistência nula, ou praticamente nula. Aí então, o que aconteceu? A corrente circulou aqui e fechou. Aí você diz que isso aqui é uma corrente em curto-circuito. O que acontece com uma corrente em curto-circuito? A diferença de potencial é nula, tá ok? E aí você calcula que a corrente de curto-circuito é o valor da força eletromotriz, tá? Dividido por essa resistência do gerador. Então, no ponto A, a gente diz que o circuito está aberto, ou seja, ele não está alimentando, ele não está, esse gerador aqui não está alimentando o circuito, ele não está fornecendo nenhuma carga, não está passando a energia, a potência também não está sendo executado ali para atender nenhum equipamento que seria um receptor. Então, o receptor, o gráfico que representa ele, ó, é esse gráfico de cá, que quando a corrente é nula, você tem o valor da força contra a eletromotriz, que vem escrito no equipamento lá, que é a útil, né? Mais essa aqui, que é a que vai aquecer. Então, à medida que o circuito faz passar a corrente, você vai tendo a elevação, a diferença de potencial. Mais passando mais corrente, mais diferença de potencial. Aí vem aqueles botões que regulam, né, o funcionamento dos equipamentos. Então, nós temos dois exemplos aqui para a gente aplicar e guardar o que vem a ser uma força eletromotriz, uma força contra eletromotriz, a equação do gerador e a equação do receptor. Tá? Então aqui está escrito o seguinte: tem-se um gerador elétrico de força eletromotriz de 12 volts. Então, a força eletromotriz de 12 volts. Esse exemplo aqui é mesmo só para fixar e para te dar um tempo para guardar a diferença desses dois equipamentos. E a resistência interna de 2 ohms. Pede para determinar a diferença de potencial nos terminais. Então, diferença de potencial nos terminais do equipamento. Para a corrente de 2 amperes. Então, o E menos RI é a equação de um gerador, que é o equipamento que está falado aqui. E aqui também
nós temos aqui outra linguagem específica de gerador, que é a força eletromotriz. Então, a diferença de potencial nos terminais vai ser essa força eletromotriz menos a resistência de 2 vezes a corrente de 2 que ele quer testar para essa corrente. Então, a diferença de potencial aqui é 12 menos 4, então, de 8 volts para essa situação colocada aí. E ele quer agora a corrente quando a diferença de potencial for 10 volts. Então, considerando a mesma equação aqui, se o U é 10, a força eletromotriz e a resistência são constantes, é do próprio equipamento. Então, é 12 mais, aqui é gerador, é menos o R, que é 2, e o I, que vai variar. Tá certo? Quem varia é a diferença de potencial e a corrente, ó. Porque a força eletromotriz e a resistência, a especificação do material usado ali gera esses valores. Então, aqui você tem o 12 passa subtraindo, então fica 2 negativo, igual a 2I negativo. Então, daqui a gente fala que o I é o 2 negativo dividido por 2 negativo. O I, então, é igual a 1 ampere. Então, esse é o primeiro exemplo que a gente queria chamar a atenção. O segundo diz o seguinte: um receptor de resistência interna R igual a 2 ohms, então a resistência interna é 2 ohms, aplica-se uma diferença de potencial de 20 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica I igual a 2 amperes. Determine sua força contra a eletromotriz, que é o que ele está querendo saber. Então, a sentença, né, que define esse receptor é o E mais o R vezes I, que é o que dissipa, né, pelo funcionamento do equipamento. Então, o U é 20, a diferença de potencial é 20, a força contra a eletromotriz ele quer que calcula, a resistência é 2 e a corrente também é 2. Então, 20 subtrai esse aqui que é 4, vai ser essa força contra a eletromotriz. A força contra a eletromotriz vão ser 16 e a unidade de diferença de potencial a nominal lá desse receptor, que é 16 volts. Ok? Então, a gente queria mostrar isso aí, essa aula. E a gente sabe que é muito solicitado nesse estudo de geradores as associações em série e associações em paralelo, que faz parte da prática diária nossa. Então, você vai colocar um conjunto de pilhas no equipamento doméstico, aí a gente sabe que a gente coloca algumas pilhas em série e às vezes em alguns casos a gente coloca essas pilhas em paralelo. Então, por isso que é muito explorado. Então, vocês deem valor a se encontrarem na internet exercício, e eu sugiro, né, que vocês estudem, e se for possível, nós vamos continuar e apresentar esse conteúdo aí, aprofundar um pouquinho mais. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.